Fala, gente, beleza? Lei Street com mais um Papo na Street pra vocês. Deve ser por volta das 9 da noite mais ou menos. A gente tá aqui na Street ainda e vai ter muito trabalho hoje. Vamos ter que ainda aqui adiantar um carro hoje ainda aí. Mas graças a Deus estamos aí trabalhando e graças a Deus tá dando certo, tá funcionando, né? Vamos lá? Vamos falar sobre um item aí que todo mundo fala em trocar, todo mundo comenta, né? A famosa sonda lambda, tá? Ou sensor de oxigênio, né? Muita gente vem aqui na oficina, precisa trocar a sonda, precisa limpar a sonda. Puxa, meu, você faz limpeza de sonda aí também? Meu, isso não existe, tá? Mas beleza, vamos entender primeiro o que é a sonda e para que serve a sonda, tá? Vou tentar fazer de uma maneira bem simples, bem explicativa aqui. Vamos usar o nosso quadro aqui de vagas que estava desatualizado, mas a gente já atualizou, tá? Bom, vamos lá. Caneta na mão. Vamos falar sobre o triângulo de fogo, né? Deixa eu fazer um triângulo aqui bem bonitinho. Puxa aqui um pouquinho mais. Tá aqui o triângulo de fogo. Esse é o famoso triângulo de fogo, tá? Para que serve isso daqui? Bom, para vocês entenderem é o seguinte: todo motor combustão, então todo motor, né? Toda coisa que vai inflamar, vai pegar fogo, tudo, né? Precisa de 3 itens. Vamos falar especificamente de motor agora aqui, né? Todo motor, para ele funcionar, para ele pegar na partida, ele precisa de 3 itens, que é o combustível, o ar e a ignição. Meu, sem um desses 3 itens aqui, não tem jeito do motor pegar, tá? Ele precisa desses 3 itens aqui para funcionar, tá ok? Então vamos lá, meu carro, ele tem ar. Depois eu vou explicar o que é essa parte de tem ar, tá? Tem ar, tem ignição, mas não tem combustível. Acabou a gasolina, a bomba de combustível parou, o bico entupiu, o filtro de combustível está entupido, vazou toda a gasolina. Ele vai pegar? Não, não vai pegar. Ele vai precisar do combustível aqui, ó, para ele funcionar. Meu motor tem combustível, tem o ar, mas não tem ignição. Bobina queimou, o que é muito comum acontecer hoje em dia. Depois eu vou explicar no meu outro vídeo por que isso acontece, tá? Bobina queimou, sensor de rotação parou. Aliás, se o sensor de rotação parar, corta esse e corta esse também, tá? Os bicos não pulsam. Cabo de vela tá rompido, tá com alta resistência, tá com baixa resistência, a vela já foi pro espaço. Meu motor vai pegar? Não, não vai pegar. Ele vai precisar da ignição, da centelha, tá ok? Agora o meu motor tem combustível, tem ignição, mas não tem ar. Como assim não tem ar? Estou no espaço, né? Pode acontecer do seu motor estar fora de ponto, ter quebrado correia dentada, que mais? Ter pulado o dente da correia dentada, né? Tá fora de ponto, é claro, que eu acabei de falar. Válvula presa ou válvula muito aberta, pode acontecer também, né? Que mais? Não tem uma boa vedação no cilindro, tá? Válvula empenada, então tudo isso pode contribuir, tá? Meu motor quebrou a correia dentada, eu vou lá, compro a correia dentada, ponho, mas depois disso o carro não quer pegar, tá faltando ar, tá? O ar não tá ali dentro do cilindro propriamente, ou até mesmo sendo sugado da maneira correta, né? Pelo cilindro para ocorrer a queima. Então o motor precisa desses 3 itens, tá? Qualquer um desses 3 itens que eu aumentar, eu melhoro a eficiência do meu motor, tá? Mas aí já é um assunto bem mais complexo, um assunto que vai dar pano para mais várias mangas aí. Mas enfim, você mesmo pode fazer um pré-diagnóstico do seu carro quando ele para na rua para o seu mecânico, e depois eu vou explicar direitinho, né, como você consegue fazer isso, vendo se falta um desses 3 itens aí, tá? Combustível, ignição, ar. Sem um desses 3, o seu motor não vai funcionar, não tem acordo, tá? Precisa estar os 3 em ótimo estado. E quando você aumenta a quantidade, como eu estou falando, tá? Quantidade de ar, tá? E temperatura de ar também, isso é muito importante e a indústria automobilística está usando muito isso, tá? Temperatura de ar e combustível, as duas são amigas aí, inseparáveis, tá? E você melhora a ignição, consegue fazer um ponto de ignição melhor, ou consegue até pôr uma ignição mais forte no carro, você melhora a eficiência do seu carro.
Por isso que você pega hoje em dia um motor 1.4 turbo, ele tem 140 cavalos, tá? Ao passo que antigamente um motor, né, nós estamos falando de motor de 1 litro e 400. Antigamente você tinha um motor de 4 litros e 100, de 6 cilindros, ele gerava os mesmos 140 cavalos e bebia muito mais, era muito mais gastão, tá? Bom, existe aí na mecânica automobilística uma proporção de ar e de combustível que faz com que minha queima seja ideal, tá? No álcool ela gira em torno de 9 partes de ar, vamos falar 9 gramas de ar, né, para uma de álcool. Na gasolina em torno de 13, tá, para 1. Detalhe, a indústria automobilística está mudando isso aqui, tá? Está conseguindo aumentar mais ainda esses valores, tá, em determinadas situações. Então, 13 partes de ar para uma de combustível, de gasolina, ou 9 para uma de álcool, tá? E aí eu caiu aqui, tenho ar e combustível na proporção ideal para o meu motor funcionar, para minha ignição queimar o que precisa aí, tá? Então isso é calculado de acordo com o motor, de motor para motor, e o volume é injetado a quantidade correta, principalmente nos dias de hoje na injeção. No carburado, o que acontece? É até extenso esse assunto, mas no carburado você precisa trabalhar, né? Vamos colocar aqui essa parte aqui, ó. Seria a parte ideal, ou seria o lambda, que agora eu não sei representar no alfabeto grego, que eu faltei na aula de alfabeto grego. Mas vamos supor, vamos colocar o I aqui, ó. I de ideal, tá? No carburado, para mim, para eu poder chegar aí numa eficiência em rotações mais altas, eu precisava deixar essa mistura mais rica, ou seja, lá em cima eu precisava deixar meu carburador com uma mistura mais com mais combustível, tá? Para poder suprir a parte de baixa, tá? De baixas rotações, tá ok? Marcha lenta e baixas rotações, médias rotações e altas rotações, tá? Então, na verdade, o meu carburador ele andava sempre rico, tá? Ele andava sempre rico, tá? Para poder, então, se ele suprisse bem nessa parte de alta, essa parte de baixa e média, lenta, baixa e média, ele andava com excesso e fazia, claro, gastar mais combustível, tá? Esse valor que eu estou mostrando para vocês aqui, de 9 e de 13, na injeção eles conseguiram chegar bem próximo desses valores ideais, tá? De acordo com a situação do motor, de acordo com a temperatura do ar, altitude, pressão atmosférica, temperatura do motor mesmo, né? Afinal de contas, quando o motor está totalmente frio, ele precisa de mais combustível para ele reagir, para ele queimar, para ele manter aí o funcionamento dele perfeito, tá? No caso quando ele já está quente, então precisa de menos combustível, tá? Então usa-se aí alguns sensores, mas basicamente o sensor que mede tem, a abertura da borboleta, né, que no caso é o TPS, sensor de posição de borboleta, a temperatura do ar, temperatura do combustível, sensor MAP, no caso, que calcula aí a pressão, né, no caso pressão negativa do coletor, né, o vácuo do coletor, ou o sensor MAF, que mede o volume de ar, né, junto com a temperatura do ar, temperatura do próprio motor. Então, com base nesses sensores, ele vai igualando ali, mudando constantemente o motor, para que ele chegue mais próximo dessas razões estequiométricas aqui, ou seja, desses valores aí certinho, tá? Às vezes até um pouquinho mais, dependendo da situação. Por exemplo, motor aquecido, velocidade cruzeiro, né, numa rodovia, na estrada. Por isso que tem alguns carros aí que conseguem chegar a uma autonomia tão grande aí, tá ok? Numa determinada temperatura de motor,
entra aí a famosa sonda lambda, que a gente falou agora há pouco sobre o valor lambda, né? O que a sonda lambda é? Na verdade, a sonda lambda, o nome dela mesmo, o nome técnico é sensor de oxigênio, tá? Ela mede a quantidade de oxigênio, tá aqui meu escapamentinho, né? Um 4 em 1 diretão. Então ela mede a quantidade de oxigênio, sensor O2, tá? Que passa pelo escapamento. Com base nisso, ela envia informação para o módulo. Vamos aqui para vamos pegar a vaga 4 aqui para a gente poder explicar, tá? Então vamos lá, o motor já está aquecido, já está na temperatura legal, a temperatura está aí numa média. A sonda começa a medir. Opa! Tem muito oxigênio, ou seja, tem pouco combustível. Tá? Vamos colocar aqui. Meus gráficos vão ser maravilhosos, né? Então vamos lá. Vamos supor aqui que aqui seria 13. Não, 13 não, vamos colocar mais, né? Porque 13 é ideal. Aqui seria 20 partes de ar para uma de combustível. E aqui seria 8 partes de ar para uma de combustível. E vamos supor que esse motor aqui é a gasolina, tá? Então ele está aqui, opa, tem muito oxigênio, tá? Tem pouco combustível. Então ele envia a sonda, ela envia a informação para o módulo, tá? Pro MC, né? Então é o módulo aqui, tá? O módulo processa essa informação e começa a trabalhar em cima dos sensores e atuadores, com base em outros sensores também, né? Ela começa a trabalhar em cima dos atuadores e ela enriquece a mistura. Então, de repente, essa mistura começou a enriquecer. E ela... Opa, tem muito oxigênio, tem pouco oxigênio agora, tá? Tem muito combustível. Aí a mesma coisa, ela manda para o módulo e o módulo começa a empobrecer e enriquecer, conforme ela vai mandando informação para o módulo, tá? Com o tempo, essa distância, essa aqui tem um nome certo dessa distância aqui, né? Ela começa a ficar menor ainda, tá? Ela começa a ficar começa a variar, principalmente quando o motor está bem quente, tá? Com essa variação entre rico e pobre, ela chega numa parte do gráfico que ela consegue chegar bem próximo do valor aqui de 13 por 1. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Ela começa a diminuir, espaçar menos essa distância entre muito oxigênio e pouco oxigênio, tá? Que é mistura rica ou mistura pobre. Então ela enriquece, ela manda para o módulo que a mistura está muito rica, o módulo começa a empobrecer. Ela manda para o módulo que a mistura está muito pobre, o módulo começa a enriquecer até chegar bem próximo do ideal. Tanto é que você não sente essa variação no motor. Você não sente o motor ou então hora rendendo mais, hora rendendo menos. Você começa a perceber o motor com a lenta paradinha, econômico, e até mesmo com a lenta baixa em relação aos motores mais antigos, aos motores carburados, graças também e principalmente a esse menino aqui, ó, é o sensor de lambda, tá? É o sensor de oxigênio. Só que aí o que acontece? Você tem um problema na sua injeção, tá? Ou pior ainda, sua bobina não está muito boa. Lembra aqui, ó? Bobina não está muito boa. Ou então tem um problema na injeção, não propriamente a sonda, tá? Mas você tem qualquer outro tipo de problema lá, sei lá, um sensor de TPS, o sensor MAP está ruim, o combustível é de má qualidade, ou você tem aí uma ignição defeituosa, um cabo de vela com uma resistência muito alta, uma ignição bem fraquinha lá. O que vai acontecer? A sonda, ela vai começar a entender isso como um defeito, tá? Então, ó, tá vindo pouco combustível aqui, ó. Aí o módulo enriquece, entendeu? Ó, mas tá vindo pouco ainda.
Aí o módulo enriquece, mas vem pouco, ou então, né, espaça muito, né? Começa a ter uma variação muito grande aí, a hora está muito gorda, a hora está muito magra, a mistura, né? Está muito pobre, a hora está muito rica, né? Ou até mesmo chega uma hora que ela começa a enriquecer e o módulo começa a empobrecer e ela enriquece, começa a empobrecer, ela enriquece. Você não vê que a sonda não tem variação, tá? O módulo, ele vai entender o seguinte: epa, essa sonda tá de brincadeira comigo, a informação que ela está me passando está totalmente errada. Ela vai o quê? Acender, enviar para o painel a luz de anomalia da injeção, tá? Vai acender no painel a luz de anomalia da injeção. Geralmente é uma luzinha que parece uma luzinha amarela, né? Bem característica mesmo. E vai ficar armazenado na memória o defeito de sonda, tá? A sonda está com defeito. Só que nem sempre o problema está na sonda. De repente o problema pode estar aqui, ó, entre esses dois aqui, ó. Uma ignição falha é o mais comum, tá? Ignição ou a parte de combustível tá aí com problema, tá defeituosa, alguma coisa, algum sensor, combustível de má qualidade, baixa pressão. Se tiver baixa pressão na linha, por exemplo, né, e os bicos para funcionar depende de uma pressão ideal de combustível, da bomba de combustível, então se tiver baixa pressão, essa mistura vai estar sempre pobre. Aí o módulo vai mandar bastante combustível para enriquecer, vai mandar... Não vai. Sabe, ela cresce um pouquinho, empobrece, cresce um pouquinho, empobrece. Algumas vezes o módulo vai entender que é isso, tá? Como eu não tenho às vezes um sensor, tem alguns carros que tem até um sensor na linha de combustível para medir a pressão da bomba, né? Como o carro não tem, a maioria dos carros não tem esse sensor, então ele vai entender que o problema está na sonda, tá? A sonda não está chaveando, mas na verdade o carro tem outro problema, tá? Então é um item que eu vou falar bem a verdade, eu troco muito pouco aqui na minha oficina, tá? Não costumo trocar, antigamente eu era eu tinha menos malícia, então passava o aparelho, deu sonda nova no menino. Tá? É claro que tem casos e casos, existem casos aí, por exemplo, dos Honda Civic, os 2000, 2001, aqueles mais antigos, que eles davam problema na sonda. As primeiras sondas planar, e aí já é um assunto bem mais, né, que era as sondas que são usadas nos carros flex, elas costumavam dar dava muito problema no aquecimento da sonda ali, queimava a sonda, então a sonda ficava meio lenta até ela funcionar, esquentar, entendeu? Demorava um pouco, aí já é diferente. Então são casos e casos, mas na maioria das vezes eu costumo procurar o que está causando defeito na sonda. Se o sistema de injeção está ok, de ignição está ok, para depois testar a sonda, medir resistência, medir o aquecimento dela, se está chegando 12 volts ali certinho, tudo bonitinho, para depois trocar a sonda, tá? Então a gente já não sai trocando sonda assim. Limpar a sonda, muito pior, tá? Ela é blindada, tá? Vamos usar a vaga 3 também aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó, tá? Então ela tem dentro, tem um negocinho aqui assim, ó, né? Aqui tem uns furinhos, né? E é esse negocinho aqui que faz eu não sei explicar muito bem, mas pelo que eu entendi em algumas palestras aí, ela faz uma reação química, tá, que envia o pulso para o módulo em milivolts aí, tá? Então ela vai de 100 milivolts a 1 volt, ou seja, 1000 volts, tá? 1000 milivolts, né? 1 volt. 1 volt mistura rica, e 100 milivolts mistura extremamente pobre, tá? Essa sonda, ela já tem sonda muito melhores do que ela, sensores muito melhores do que esse aqui, né? Que esse tipo de sonda, que é a sonda banda estreita, que a gente chama, né? Já elas estão sendo substituídas pelas sondas banda larga aí, que são muito mais precisas, tanto é que é usada muito em motores turbo, motor de injeção direta, né? Mas na maioria dos carros comuns, nacionais, e principalmente os carros usados aí, que é o que dá mais manutenção, ainda se utiliza muito essa sonda aí, tá ok? Então, espero que tenha pelo menos dado uma clareada na ideia de vocês aí, tá? É um item que é raro a troca, tá? Não é necessário trocar aí
por manutenção preventiva. E geralmente quando ela acusa algum problema, geralmente você tem que procurar, porque tem coisa por detrás disso. Beleza, gente? Então, uma explicação bem rápida aí, que não foi tão rápida, já são 20 minutos de vídeo, peço desculpa aí pelo vídeo extenso, tá? E qualquer dúvida, liga pra gente aí, tá? 95250-01 São Paulo, 95250-9179, 98877-0379, tá? Ou então nos contate aí pelo YouTube mesmo, pelo Face, pelo nosso e-mail streetmachinemotorsport@hotmail.com, só sem BR, beleza? Valeu, gente, obrigado, até o próximo vídeo.